Oi, meu nome é Em Betina. março de 2019, a Empíricos lançava o famoso anúncio dos R$1 milhão. Nesse anúncio aí, ela afirma duas coisas. Primeiro, ela investiu R$ 1.500 e com isso fez 1.042.000 em 3 anos, apenas fazendo o que a Empíricos mandava. E segundo, que você pode copiar o resultado dela. Afirmações tão absurdas que logo a internet inteira começou a fazer memes. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 1.520 anos e R$22 de patrimônio acumulado. Aquele anúncio foi um marco. Ele definiu como os gurus da internet iam se comportar nos próximos anos. R$15 mil. Thiago Reis postou lá no Twitter. No YouTube, uma jovem de 22 anos afirma que transformou 1 mil em 1 milhão em 3 anos. Vamos fazer as contas. Se ela mantiver rentabilidade em um ano, ela transforma 1 milhão em 1 bilhão. Em mais 3 anos, 1 bilhão em 1 trilhão. Em 10 anos, ela terá mais que o PIB mundial. O dono da Empíricos encontrou o Thiago Reis num evento do Credit Suisse. Resultado, ele agrediu o Thiago Reis. Segunda coisa, a lei brasileira seria completamente ineficiente. Procon multa Empíricos em 9 milhões pelo anúncio. Logo depois, a multa baixou para 58 mil. Empíricos negocia o pagamento e fecha em R$40 mil. Só isso? Isso não é nada perto do lucro do anúncio. Folha de São Paulo. Empíricos consegue 1.100.000 inscritos para vídeos de Betina. E quanto custava o curso dela? R$3 mil. Suponhamos que das 1.100.000 pessoas interessadas, 1% compra, a cada 100 uma venda, 11 mil alunos. R$3 mil. 33 milhões de reais de venda de cursos, o que parece muito, só que não é nada. Em 2019, a Empíricos anunciou que ela também vendeu 20,8 milhões em 7 dias com um PDF. Só que tudo que é ruim ainda pode piorar e o Brasil virou uma terra fértil pros gurus que prometem dinheiro fácil e garantido. As promessas: ganhe dinheiro sem trabalhar, imprima dinheiro. Ah, que isso, não, aí não dá não. Pô, que loucura é essa? Sim, realmente tem alguém imprimindo muito dinheiro aí. Os gurus. 4 anos depois, o UOL postou. O que faz hoje Betina? Hoje, ela tem 26 anos, mais de 800 mil seguidores no Instagram. Ela diz que ganha mais dinheiro com marketing do que com os investimentos. Então ela começou a ensinar a vender. Com a empresa de cursos dela, ela disse que conseguiu 70 milhões em 5 anos. No site oficial da empresa, ela vende um curso, onde o aluno aprende a criar um curso e a vendê-lo nas redes sociais. Só que da pirâmide de cursos, de vender cursos, nós já falamos nesse canal. O vídeo tem 400 mil views. Hoje nós vamos falar de outra coisa. De mentiras, da farsa e do golpe por trás dos gurus que te ensinam a investir. João capítulo 8, versículo 34 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É hora de conhecer a mentira, os bastidores, a ilusão e por fim conhecer a verdade. Hora de tirar a venda dos seus olhos e descobrir por que você provavelmente vai morrer pobre, igual a 90% dos brasileiros que ganham menos de R$3.500 por mês. Quer escutar mais uma verdade dolorosa? 90% das pessoas que estão me assistindo agora também vão morrer pobres. E também, 90% das pessoas que entraram nesse vídeo não conseguem assistir ele até o final. Meu único conselho pra você então é: eu espero muito que você seja forte o suficiente pra não morrer pobre e pra conseguir ficar aqui assistindo esse vídeo até o final. Do 0 a 10k com 13 anos. Hábitos que te farão uma pessoa rica. Esse vídeo aqui nada mais é que uma palestra de motivação barata de alguém que nem sequer faz o que tá falando, tentando vender pra você a ideia que a cura da pobreza tá em comprar 15 cursos baratos e se manter permanentemente motivado. Isso é um lixo. O que você pensaria se eu falasse pra você que sair da pobreza não é tão simples como triplicar o seu salário atual por 1, 2 ou até 5 anos? Lá no TikTok tem uma nova tendência surgindo que as pessoas compartilham suas histórias de desilusão. Essas histórias mostram que algumas pessoas estavam pertinho de alcançar o sucesso nos seus próprios negócios, conseguir uma promoção no trabalho ou até se casar e comprar uma casa e desistir. E tudo deu errado. Isso é um fenômeno que mostra o que tá acontecendo com muitas pessoas hoje. Talvez até mesmo com você ou um dia comigo. O conceito de ciclos de pobreza. Muita gente acredita em ideias sobre dinheiro que vem de coachings que nem sequer sabem do que estão falando. Por isso, muitos acabam, consequentemente, acreditando em mentiras. Como a ideia de que a solução para a pobreza é simplesmente distribuir dinheiro para os pobres ou fornecer mais educação para eles. Enquanto isso, conceitos que são verdadeiramente importantes, como os que eu vou falar para você nesse vídeo, nunca chegam até essas pessoas. Geralmente, uma criança que vem de uma família economicamente estressada, ou seja, de uma família desfavorecida, que aos 7 anos demonstra
mostra ser muito inteligente, aos 18 anos não vai mais ser tão especial e nem vai se destacar. Na verdade, crianças com inteligência média que nasceram em famílias mais favorecidas e com mais dinheiro vão superar aquelas que eram extremamente inteligentes, mas pobres. Traduzindo pra você, uma pessoa que nasceu dentro da pobreza pode alcançar assim um desempenho incrível, só que ela nunca vai alcançar todo o potencial que ela tinha por razões completamente alheias ao seu esforço e que ela simplesmente não pode controlar. Agora, dito isso, eu também tenho que reconhecer que não dá pra olhar pra uma pessoa e falar, ela é pobre ou rica. Não é tão simples assim, tá? Outra coisa, é raro uma pessoa entrar ou sair da pobreza em questão de dias, meses ou até, sei lá, em um ano. É como uma gigantesca onda que vai levar anos, décadas pra finalmente chegar e partir completamente. Não é um fenômeno que funciona em termos de quinzenas, meses ou anos. Um exemplo disso pode ser encontrado pesquisando um artigo sobre o ciclo de pobreza lá na Wikipédia. Esse artigo aqui contém um texto técnico com implicações profundamente cruéis. O ciclo da pobreza é um fenômeno em que famílias pobres ficam presas na pobreza por pelo menos 3 gerações. Tempo suficiente para que a família não tenha ancestrais sobreviventes que possam transmitir o desenvolvimento intelectual, social e cultural necessário para se afastar ou escapar da pobreza. Muitas pessoas lá em 2008, incluindo seus pais, tinham sonhos que pareciam ficar cada dia mais próximos. O primeiro negócio, a primeira casa, um terreno, um carro. Só que, mesmo o mundo não sendo uma maravilha, naquela época, a economia não estava ruim. Infelizmente, assim como ia acontecer se um grande meteoro caísse na China agora, no começo nós não íamos perceber. Só que cedo ou tarde, a onda de choque ia chegar aqui no Brasil e ia destruir tudo. E a gente nem ia perceber a chegada dela. Existem estatísticas que mostram como a depressão entre os jovens aumentou a partir desse ano. Claro, esse tipo de discurso não é muito bom para manter a gente adormecido e alienado em brigas de redes sociais, né? Filmes como O Dilema das Redes Sociais culparam as redes sociais e os celulares pelo fato de que os jovens estão cada vez mais tristes a partir de 2008, em vez de contar que foi a partir de 2008 que um grande número de pessoas perderam seus empregos. Aí, em 2018, as coisas estavam começando a melhorar no mundo inteiro. Sim, talvez até a sua família não tivesse onde ela poderia estar, só que também não estava tão ruim assim. Aí veio 2020. E com 2020, uma pandemia que destruiu a economia. E novamente, as pessoas perderam tudo. Mesmo pessoas que estavam prestes a dar o próximo passo e ter uma vida melhor. E aí, de repente, perderam a vontade, perderam o chão. E aquele salto que elas estavam prestes a dar nunca aconteceu. Pelo menos o que eu falei aí pra você, no geral, é o que aconteceu com a maioria das pessoas. Inclusive, muitas dessas pessoas compartilham as histórias tristes dela lá no TikTok, onde elas estavam prestes a conseguir o sucesso e do nada aconteceu uma coisa que elas não podiam controlar, que tirou tudo delas. Mas o que é pobreza, Daniel? Pra entender melhor, pobreza não é só não ter dinheiro no bolso, tá? A pobreza é tão complexa quanto um parasita ou um vírus, que se agarra em você e causa estragos graves em todo o seu corpo, na sua mente, até ao redor, em todos os objetos físicos em volta de você. Algo que impacta tão fortemente, o deixa tão fraco que mesmo que você se livre dele, você fica marcado. Sequelas ficam. E você precisa de um longo processo de recuperação e vários tratamentos. E é muito provavelmente que você pegue novamente e que você transmita para todo mundo ao seu redor. Ou seja, a ideia de que as coisas estão indo bem por 5 anos ou 10 anos não garante que elas vão continuar indo bem a partir de agora. Sim, se tudo estiver indo muito bem por 1 ano, 3 anos, 5 anos, isso não significa que você não vai ser contaminado pela pobreza de novo. As pessoas não escapam da pobreza, pelo menos no que diz respeito a esse vídeo, porque o assunto pobreza é muito amplo e diferente, tá? Muitas vezes as pessoas desperdiçam ou nunca conseguem aproveitar a oportunidade que elas têm de escapar da pobreza porque elas não entendem que isso é um efeito de gerações. Não é algo que pode acontecer a qualquer momento. É algo que requer uma combinação de muitos ingredientes para finalmente criar o que realmente é a chave para a riqueza. A acumulação de riqueza. Eu sei que parece simples e fácil de entender, mas a chave para riqueza é acumular riqueza. Parece simples quando eu falo, mas a verdade é que as pessoas acham que riqueza é uma coisa e elas não sabem o que é. Por exemplo, ter um tênis caro, bebidas caras ou ter o iPhone 15 Pro Max não é riqueza. Isso aí é ter bens de consumo, que assim que você compra vai perder valor. Ou seja, quando você compra, você perde a capacidade de acumular riqueza. E isso é irônico, né? Porque nós somos ensinados a acreditar que para ser rico, você precisa de celular de última geração, porque sem eles você parece pobre ou sem riqueza. Por exemplo, ter um celular caríssimo pode até ser justificável se for essencial para o seu trabalho ou para o seu negócio. Para mim
tem venda caindo o tempo todo no meu celular, mas ele não precisa ser o mais caro. Mas o meu celular é algo que me ajuda a ganhar riqueza, ou melhor, a acumular riqueza. E eu acho muito importante perguntar quantas pessoas que você conhece que possuem uma infinidade de produtos que elas não precisam, apenas para parecerem ricas. Produtos que parecem bonitos, dão a impressão que elas são ricas, mas que, tecnicamente, estão empobrecendo elas, porque você está pagando por algo que você não precisa. E está pagando um extra porque você tem algo que não vai usar e que vai perder dinheiro com o tempo. Aqueles que não têm riqueza acumulada, todos aqueles que estão na classe média, os pobres, muitas vezes, se veem obrigados a colocarem os filhos para trabalhar o mais cedo possível, sem sequer concluir os estudos, porque eles não têm propriedades, imóveis, carros e outras formas de acumular riqueza, então não sobra outra opção senão trabalhar dia a dia para poder comer. Tudo isso para ter uma vida pelo menos digna e aceitável, ter um colchão e alguns trocados guardados. Caso eles fiquem doentes, eles pelo menos podem não ir para o SUS. Caso ocorra um grande acidente, eles têm como se cuidar. Mas eles ainda são pobres. Peraí, se saúde é tão importante, dá pra gente tomar outra conclusão. Ter saúde é ter riqueza. Inclusive, Paulo Coelho fala que a maior riqueza é a saúde. E eu tô falando que saúde é riqueza não porque a doença vai impedir você de acumular dinheiro. Não. Mas no sentido de que, para viver num lugar com menos poluição, ter hospitais, poder comprar boa comida, ter tempo e ter empregados para cozinhar para você, bem como ter a possibilidade de descansar e se exercitar para ter saúde, você precisa ter riqueza. Vou deixar isso mais fácil comparando o sonho de muitas famílias do Brasil. De um lado, nós temos a família brasileira que, após 5 gerações de pobreza, tem um filho e ele se torna um atleta inteligente, forte e carismático. Alguém que, com muita sorte e esforço, consegue ganhar pelo menos uns 5 mil reais por mês. Do outro lado, nós temos uma família que, após 3 gerações de classe média, tem um filho que ganha 3 mil reais por mês. Qual desses dois deveria viver melhor? Segundo os coaches e a sociedade simplista, todo mundo acha que 5 mil reais vive melhor, né? Só que o irmão que ganha 3 mil reais viverá melhor que o outro, porque a família dele superou a pobreza e não precisa se preocupar tanto em economizar o dinheiro que eles ganham. Eles têm 3 mil reais disponíveis para eles gastarem em férias, investimento e educação, sem se preocupar com cada centavo que ganham. Agora vamos falar sobre a acumulação histórica e geográfica. A família pobre vive no Brasil, mas vamos imaginar que não só isso, eles vivem não só no Brasil, mas numa região muito pobre aqui. Um lugar que ninguém tem riqueza acumulada. E, na verdade, o oposto, né? Tem riqueza retirada, talvez por alguma mineração que devastou e destruiu tudo. Nesse espaço geográfico não tem nada para acumular. Então, graças a decisões que não tiveram nada a ver, nem mesmo com 5 gerações passadas, eles têm que gastar mais dinheiro para se mudar para nova cidade, onde tem pelo menos um pouco de riqueza acumulada. Não apenas para viver um pouco melhor, mas também para continuar acumulando riqueza. Agora, como exemplo, vamos considerar uma família bem diferente. A outra família, a classe média que ganha 3 mil reais. Ela vive na Alemanha. Para manter seu nível de vida, basta que os filhos estudem, o que vai ser muito mais fácil porque ele já tem várias educações de pessoas que foram educadas. Pessoas que tiveram tempo, oportunidade e saúde para ler, ir ao teatro, apreciar a cultura. Portanto, mesmo que essa família ganhe quase o dobro de dinheiro da outra, ela viverá pior, porque não só precisa superar a própria pobreza, mas também a pobreza de várias gerações do passado e a pobreza da sua região e do seu país, enquanto a outra família pode aproveitar toda a riqueza acumulada ao longo de várias gerações dentro do seu próprio país. Assim, é muito provável que aconteça uma coisa muito triste. Tudo se resume a um ciclo cruel de pobreza. Se o filho que ganha 5 mil reais não conseguir escapar da pobreza, não conseguir superar todos esses elementos de pobreza ao seu redor, não conseguir se mudar para um lugar onde possa acumular e tomar decisões possíveis para acumular mais riqueza, mesmo que isso signifique que ele vai viver pior do que ele poderia, ele nunca vai conseguir sair da pobreza. E como já vimos em média, levará 3 gerações para que uma família tem uma nova oportunidade de sair da pobreza. Então essa família vai se lembrar dos momentos felizes como se fossem apenas um sonho, algo que parece real, mas não é. Isso aconteceu com muita gente na crise de 2008 e agora na crise de 2020. Mas por que as pessoas não saem da pobreza? Isso aí é um fenômeno que não é simples nem individual, tá? Suas decisões têm a ver com isso, mas também tem a ver com o que o seu avô escolheu, quando ele escolheu comprar um negócio, uma propriedade, ou se ele escolheu gastar o dinheiro que ele ganhou com vícios. Tem a ver com a inflação do seu próprio país, tem a ver com a história do seu país, tem a ver com a situação da sua região e com os negócios que existem por lá, os recursos naturais que tem, mas acima de tudo tem a ver com a acumulação. Não que eu seja contra o acúmulo de capital.
porque eu também acumulo capital. Igual o Felipe Neto. Assim, é feita acreditar que o jogo tá apenas em sua mente. Quando, na verdade, muitas das pessoas mais ricas do mundo claramente usaram a riqueza acumulada do seu país e das suas famílias. Ou pelo menos das regiões que elas estavam para acumular ainda mais. Ou seja, se você tivesse dinheiro, contatos, informações, se você tivesse riqueza acumulada por meio da sua família e por meio de mais 5 gerações, quão burro você tinha que ser para não usar toda a riqueza acumulada ao seu favor para acumular mais dinheiro? Falei isso apenas para nivelar a competição. Veja a história da maioria dos países. O poder quase sempre tem conexões muito próximas com o dinheiro. Quem diria que em um mundo que gira em torno do dinheiro, o dinheiro te dá o poder, e o poder te dá vantagem sobre todas as outras pessoas. Daniel, o que você quer me dizer é que o jogo da riqueza é um jogo que se joga melhor ao longo de várias gerações, e que o menor dos turnos que você pode dar com sorte é de 5 a 10 anos. O melhor que você pode fazer para ser rico no futuro é acumular, então, desde já. Essa seria a conclusão mais simples de tudo, né? Só que a conclusão mais complexa é que o fenômeno da acumulação envolve uma infinidade de fatores, obstáculos, vícios e problemas que, mesmo que as pessoas os conheçam, nem sempre poderão ver ou entender o que precisam fazer para superá-los. Mas bem, esse vídeo precisa acabar, né? Ele não pode durar pra sempre. Se pudéssemos resumir tudo que eu falei em uma frase, seria: as pessoas foram enganadas, porque elas acreditam que somente a riqueza pode ser herdada, e que apenas as pessoas podem herdar de outras pessoas, para que elas não percebam que não apenas a riqueza pode ser herdada, mas também é herdada a pobreza. E essa pobreza não necessariamente foi herdada dos seus pais, mas dos seus avós, do seu país, de exércitos, de empresas, de políticos corruptos. Essa pobreza não foi herdada só por você, mas pode ter sido herdada por seu país inteiro, todo o seu estado e todo o seu bairro. E é por isso que o problema não é apenas sair da sua própria pobreza. O problema é sair de toda a pobreza que você herdou. Por isso é tão difícil. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, deixe um comentário, talvez contando a sua história ou a história de alguém que você conhece. Isso vai ser de grande ajuda. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.